Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Bem-vindo a este novo mês e último do ano. Na Enciclopédia Bíblica de hoje, vamos falar um pouco da matéria-prima usada na confecção das roupas. Às vezes, peles de animais eram transformadas em camisas ou mantos, normalmente usadas pelos mais pobres. Também os profetas costumavam usar roupas grosseiras, era o seu uniforme característico. Quando Ocosias, rei de Israel, ouviu seus mensageiros falar de um homem vestido de pelos e com cinto de couro ao redor dos rins, logo entendeu que se tratava do profeta Elias. Este relato está em 2 Reis, capítulo 1. Também João Batista vestia-se deste modo. Marcos, capítulo 1, versículo 6. Uma das grandes artes de Israel era a tecelagem. Era tão importante quanto a pintura e a escultura em outros países. E desde os tempos antiquíssimos eram confeccionadas roupas de lã. Com muita frequência, a lã era tingida. Algumas ovelhas eram criadas até em abrigos cobertos, desde o nascimento, para produzir lã bem branca. As roupas de boa lã passavam de um membro para o outro da família. Acã sentiu-se tão tentado ao ver um belo manto babilônico em Jericó que desobedeceu às ordens de Deus de destruí-lo. Josias, capítulo 7. Os pelos de camelos forneciam tecidos quentes, mas grosseiros, mas também podiam ser transformados em mantas leves. A lã de cabra era marrom ou preta, sendo usada para fazer coberturas de tendas e os mantos dos pobres. Misturada com pelo de camelo, produzia o pano de saco, que era áspero e desagradável para vestir. O linho era feito da planta linho, com bainha externa. No Egito, onde se cultivava o linho em grande quantidade, todos vestiam roupas de linho, um linho tão fino que era quase transparente. E é isso aí. Na semana que vem, vamos saber um pouco dos cabelos, como era no tempo de Jesus, ou até no Antigo Testamento. Então, não perca por nada nesse mundo. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos pede para olhar a natureza, olhai para a figueira e para todas as plantas. Quando já brotam, olhando para elas, você entende por si mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo de vós.
Jesus nos pede para contemplarmos os fenômenos da natureza, para aprendermos a ler e interpretar as coisas que acontecem no mundo. Os botões da figueira, os brotos, são um sinal claro de que o verão está próximo. Portanto, quando os 7 sinais aparecem, são uma evidência de que o reino de Deus está próximo. Fazer esse discernimento não é fácil. Uma única pessoa não percebe isso. Refletindo juntos em comunidade, a luz aparece. E a luz é essa: experimentar em tudo o que acontece o chamado para não se fechar no presente, mas para manter o horizonte aberto e perceber em tudo o que acontece uma flecha que aponta para o futuro. Mas ninguém sabe a hora exata da vinda do reino. No Evangelho de Marcos, Jesus chega a dizer: mas ninguém sabe daquele dia, nem daquela hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos capítulo 13. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esta palavra de Jesus evoca a profecia de Isaías, lá no capítulo 40, que diz o seguinte, abre aspas, cada homem é como a erva e toda a sua glória é como a flor do campo. Murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Fecha aspas. A palavra de Jesus é a fonte da nossa esperança. O que ele diz, acontecerá. Hoje, muitas pessoas vivem preocupadas com o fim do mundo. Alguns até baseados numa leitura incorreta e fundamentalista do Apocalipse de João, chegam mesmo a calcular a data exata do fim do mundo. Antigamente, a partir dos, entre aspas, 1000 anos citados pelo Apocalipse lá no capítulo 20, costumava se repetir, 1000 anos se passarão, mas os 2000 anos não passarão. Por essa razão, à medida que se aproximava o ano 2000, muitos estavam preocupados. Houve pessoas que, preocupadas com a chegada do fim do mundo, tiraram a própria vida. Mas 2000 anos passou e nada aconteceu. Não foi o fim do mundo. Nas comunidades cristãs dos primeiros séculos existia o mesmo problema. Eles viviam na expectativa da vinda iminente de Jesus. Jesus virá realizar o juízo final para pôr fim à história injusta do mundo aqui na Terra e inaugurar a nova fase da história, a fase definitiva do novo céu e da nova terra. Eles pensaram que isso aconteceria em 1 ou 2 gerações. Muitas pessoas ainda estariam vivas quando Jesus aparecesse glorioso no céu, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Havia pessoas que nem trabalhavam mais, porque pensavam que a vinda seria questão de alguns dias ou até semanas, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eles pensavam assim. Mas até hoje, a volta de Jesus ainda não aconteceu. Como então interpretar esse atraso? Nas ruas das cidades, as pessoas veem escritos, pintados aí nas paredes, dizem Jesus voltará. Ele vem ou não vem? Como será a sua volta? Muitas vezes a afirmação Jesus retornará é usada para intimidar as pessoas e forçá-las a frequentar uma determinada religião, enfim. No Novo Testamento, a volta de Jesus é sempre motivo de alegria e de paz. Para aqueles que sofrem, a vinda de Jesus é uma boa nova. Quando isso acontecerá? Entre os judeus, as opiniões variavam. Os saduceus e os herodianos diziam: os tempos messiânicos virão. Eles pensavam que o seu bem-estar durante o governo de Herodes era já uma expressão do reino de Deus, por isso não aceitavam mudanças e combatiam a pregação de Jesus, que convidava as pessoas à mudança e à conversão. Os fariseus diziam: a vinda do reino dependerá do nosso esforço em observar a lei. Os essênios diziam: o reino prometido só virá quando tivermos purificado o país de todas as impurezas. Entre os cristãos havia a mesma variedade de opiniões. Alguns membros da comunidade de Tessalônica, na Grécia, apoiando a pregação de Paulo, diziam: Jesus voltará, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo responde que não era tão simples como eles imaginavam. E aos que não trabalhavam dizia: quem não trabalha não tem direito de comer, 2 Tessalonicenses capítulo 3.
Provavelmente eram pessoas que iam pedir comida na casa do vizinho na hora das refeições. Outros cristãos pensavam que Jesus retornaria somente depois que o evangelho fosse proclamado ao mundo inteiro, Atos capítulo 1, e pensavam que quanto maior o esforço para evangelizar, mais rapidamente ocorreria o fim do mundo. Outros aguardam a vinda imediata de Jesus. Muitos pensam que Jesus retornará somente através da nossa obra e anúncio. E para nós, Jesus já está entre nós. Mateus 28. Ele já está do nosso lado, pela paz, pela vida, mas a plenitude ainda não chegou. Por isso esperamos com perseverança a libertação da humanidade e de toda a natureza. Hoje a igreja celebra São Carlos de Foucault, o exemplo de conversão. Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, na França, no dia 15 de setembro de 1858. Aos 6 anos ficou órfão após perder seus pais. Foi criado pela irmã Mary, sob os cuidados do avô. A formação cristã recebida na infância lhe permitiu fazer sua primeira comunhão em 1870. Distante da fé, São Carlos de Foucault era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. O jovem entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. E a partir de então começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Entre os anos de 1883 e 1884, empreendeu uma viagem de exploração para o Marrocos. O testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo: mas Deus existe? Meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Eu gostaria de ser bom para que possamos dizer: se tal é o servo, como será o mestre? Dizia ele. Bom, regressando à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente cristã. Inicia então seus estudos e pede o auxílio de um sacerdote para o instruir. Guiado pelo padre Rouvelin, encontra Deus em outubro de 1886, quando tinha 28 anos. Ele dizia o seguinte: quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para Ele. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revela sua vocação: seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Viveu sozinho, na oração, na adoração, numa grande pobreza junto das Clarissas de Nazaré. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na diocese de Vivers, na França, e em seguida se transferiu para o deserto argelino do Saara, inicialmente em Beni Abbès, vivendo entre os mais pobres, e depois foi para o sul. Levando uma vida de oração e meditando continuamente as Sagradas Escrituras, depositava sua adoração no desejo de ser para cada pessoa o irmão universal, imagem viva do amor de Jesus. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário. Era Jesus na Eucaristia, o centro da sua vida. O seu maior desejo sempre foi compartilhar a sua vocação com o próximo. Após ter escrito regras de vida religiosa, pensou que esta vida de Nazaré poderia ser vivida por todos. Hoje, a família espiritual de São Carlos de Foucault possui várias associações de fiéis, comunidades religiosas, institutos seculares de leigos e sacerdotes pelo mundo todo. No dia 24 de abril de 2001, Carlos foi declarado venerável pelo Papa São João Paulo II. Foi beatificado no dia 13 de novembro de 2005 por Bento XVI. Em maio de 2021, Papa Francisco presidiu no Vaticano a celebração do Consistório Público Ordinário para a votação das causas de canonização de 7 beatos, dentre eles o testemunho de Carlos de Foucault. A canonização de fato ocorreu no dia 15 de maio de 2022. Homem dedicado ao silêncio e à oração, tendo sua vocação construída os moldes de Nazaré.
homem dedicado ao silêncio e à oração, tendo sua vocação construída aos moldes de Nazaré, nós lhe rogamos que nos dê a graça de não perdermos a fé, mas vivê-la, permitindo que ela cresça cada dia mais e com ela encontremos o Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e muita luz para os seus dias.